Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto. Vamos ler juntos aqui 2 Reis 6,16. E o profeta acalmou-o, dizendo: Não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Essa é a palavra que o profeta Eliseu disse numa ocasião em que os fatos anteriores foram os seguintes: o rei da Síria tinha a intenção de invadir Israel, os grandes impérios faziam isso, os inimigos viviam disso, essa era a lógica de ganhar muitas riquezas, gado, despojos, era desse jeito. Como é que se crescia? Não era acordando cedo e indo trabalhar. A lógica dos imperadores, dos monarcas da época, era invadir território alheio, né? Israel é um deles, que já esteve nessa situação por algumas vezes, ora por permissão divina, ora por atrevimento destes exércitos, destas vizinhanças. E aqui tem uma ocasião, né? E é assim que eles viviam: invadiam, roubavam tudo. Os filisteus, enfim, eu não vou ficar citando, mas repito, toda aquela vizinhança hoje tem outros nomes, mas Israel estava no meio destas dificuldades. E o que acontecia? O rei da Síria planejava um ataque, mas Deus, pelo Espírito Santo, revelava a Eliseu a intenção, o planejamento do rei. Então, Eliseu dizia para o rei de Israel: se afasta daí, sai daí, porque eles vêm para cá, né? Se proteja, porque eles estão se deslocando para lá. Então, isso, a Bíblia, o texto aqui de 2 Reis 6, informa que isso aconteceu algumas vezes. Chegou ao ponto desse investimento todo do rei da Síria. Ele disse: tem alguém aqui, é preciso saber quem é que está traindo. Tem algum informante, gente nossa, que está passando as nossas intenções para o rei de Israel. E alguém, provavelmente próximo do rei, disse: não, não é isso. Não é isso não é isso que está acontecendo. O fato é que tem lá um profeta e que ele fica informando tudo o que o rei pensa, até no seu quarto de dormir, nos seus aposentos. Ele fala para o rei de Israel. Então, a lógica do rei da Síria, matando esse tal profeta, resolve o problema. E foi o que ele pensou. Onde é que está esse homem? Está em Dotã. Vamos para lá. Então foi um número suficiente para matar muitos profetas. Um número suficiente para dar conta de uma grande guerra, mas era só um homem, né? E é tão lindo perceber a segurança de Eliseu, porque muito provavelmente Eliseu também soube disso, a Bíblia não informa, mas ele sabia do que ia acontecer, o resultado desse serviço que ele estava prestando a Deus e ao povo de Israel, né? Ele sabia dessa dificuldade que ele ia enfrentar. Dito e feito. Eles combinaram, então vamos lá em Dotã. No dia seguinte, cedo, né? Um batalhão, né? Aqui a Bíblia não diz número, cercou toda a cidade, e coisa de guerra mesmo. Guerra da época, cavalos, carros de guerra. E o seu servo, que eu acredito ser o Geazi, ele
e ficou petrificado, né? E ele disse para Eliseu: ai, meu Senhor, o que que nós vamos fazer? Em outras palavras, o que que nós vamos fazer? Nós estamos cercados, nós estamos sentenciados. Agora é uma questão de tempo. Agora é uma contagem regressiva. Em outras palavras, nós vamos morrer. Esse ai dele é um ai de medo, né? Mas é um ai de medo possível também a nós, porque nós tememos circunstâncias aonde a gente está aparentemente como minoria. Quando a gente percebe que tem estruturas e forças e poderes que são maiores do que a força do meu argumento, do que a força do meu braço, e a gente coloca na mesma balança que a força, melhor dizendo, da nossa espiritualidade. A gente diz: eu não vou dar conta disso, eu não sou esse crente todo, eu não tenho essa fé toda, eu não vivo uma vida de oração tão poderosa, tão que me dê segurança numa hora dessa. E qual é a ótica do servo do Eliseu? A ótica é pelo que ele está vendo, né? E só que, na maioria das vezes, o que a gente está vendo, ou posso dizer com segurança, convivendo, ou aquilo dos quais nós somos alvo, ou aquilo que é midiático, aquilo que está em todas as telas, né? TV, redes sociais, tá? Aquilo vai se avolumando. Aquilo que eu digo é uma postura contra o evangelho, é um levante contra os crentes, é, sei lá, qualquer situação aonde a gente se vê como minoria, né? E os crentes, o mundo cristão, os que creem, né, a cristandade, como queiram chamar, nós somos minorias, porque a maioria está no caminho largo, a maioria estão do lado de fora da comunhão, estão do lado de fora da mesa do Senhor, da comunhão com Deus. Então nós somos minorias, e as minorias em todos os lugares. Na faculdade, na minha sala, por exemplo, eu sou o único cristão. Olha que responsabilidade, né? De dar testemunho direitinho. Mas são 20 agora. Mas eu sou o único, né? Não é nem 10%, percebe? Né? Então, veja só a minoria. E aí, às vezes, minoria na família, minoria na faculdade, na escola, minoria no trabalho, porque é assim. A maioria não crê. A maioria faz parte de um sistema mundano que não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse medo de Geazi, esse ai dele, é muito emblemático, porque pode ser o meu ai e o seu ai, em situações não de cerco, de guerra, de morte iminente, mas de se sentir acuado. É disso que eu quero falar, de se sentir meio que constrangido, né? Aí o profeta acalmou, né? As coisas da parte de Deus, elas vêm para nos tirar o medo. E é o que ele diz: não tenhas medo. Essa é a fala na boca do profeta, essa foi a fala na boca de anjos, foi a fala na boca de Jesus Cristo e foi a fala na boca de Deus muitas vezes: não tenha medo. Por quê? Porque a gente só vê, o que os olhos veem. A gente se apega e a gente está muito ligado com isso, com as percepções, né? O que é fora dessa percepção física, né?
a gente não vê e, portanto, teme, porque o que vê é maioria, porque o que vê é desproporcional, é agigantado, né? Mas ele diz, não tenha medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. O que o profeta está se referindo? Com certeza um exército de anjos. O que os são mais numerosos, está no plural, os que estão conosco. Então, o que o profeta está fazendo menção? É aquilo que ele tinha convicções profundas, de que não estava sozinho na existência e de que os anjos estavam ali para guardar Israel e para guardar a sua vida por um período de tempo enquanto ele tinha as obrigações com o seu ministério profético. Então, ele diz isso para o Eliseu. E aí, a história, porque a sequência não me importa, mas o que importa é esse verso aqui, hoje, é isso que eu quero dizer que importa. Aí, o Eliseu ora e diz, Senhor, primeiro ora aqui não diz, mas em outras referências diz que ele ora para que o servo enxergue também, né? E o servo vê, né? A questão dos anjos que eu me referi. Mas, por falar em ver, o profeta ora e diz, Senhor, fere todo mundo com cegueira. E todo mundo ficou, esse é o grande poder de Deus, né, sobre as suas criaturas. E aquele exército todo ficaram cegos. Ele chegou lá, escuta, não é aqui, o que vocês estão procurando não é aqui, vocês estão tudo errado, eu vou conduzir vocês. E levou todos eles lá para o centro da cidade de Samaria. O rei, vendo aqueles homens vulneráveis, indefesos, né? Agora é a hora, meu aba, meu mestre, vamos matar todo mundo. É o caso, ele disse, não, dá comida para essa gente, manda essa gente de volta, né? Então, por causa dessa atitude, que foi uma resposta, foi um bem que ele fez, no lugar do mal que eles queriam fazer, a Síria ficou muito tempo sem tentar invadir Israel. E depois fizeram de novo. Mas é essa história. E aí eu quero relacionar com o que o apóstolo João, quando ele falava dos falsos profetas, e é interessante que ele mistura essa questão dos falsos profetas com a ideia de anticristo, ou seja, aqueles que são contra Cristo ou que querem tomar o lugar de Cristo. Ele fala de um espírito de anticristo que opera no mundo, né? Que já está no mundo, né? Que nega a obra de Jesus Cristo e tudo mais. E aí ele diz, o verso 1 João 4, verso 4, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, na linguagem do apóstolo João, aquele que está no mundo está falando do diabo, porque o diabo é o mentor de um sistema do mundo e o diabo é quem está insuflando falsos profetas e é o diabo que está trazendo e já levantou no mundo vários anticristos, né? E tem um anticristo profetizado, o homem da iniquidade, que virá e vai operar no poder do próprio Satanás, né? Agora, olha o que ele está dizendo, maior é aquele, já não disse, aqueles que estão conosco são mais numerosos, porque lá era uma referência aos anjos. Aqui ele disse, porque maior é aquele, então está se referindo a Jesus.
Maior é aquele que está em vós. Está se referindo à Trindade, a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. Ou seja, Jesus é maior que o diabo. Eu preciso ter esta convicção. E não me importa quais sejam as arapucas, as armadilhas, as artimanhas, é um inimigo, tem que ser considerado assim. E nesse sentido tem que ter um respeito, entenda esse respeito, não caia numa fantasia de achar que pode dar conta, não dá conta, é inimigo, e só no poder daquele que é maior do que aquele outro é que a gente vence, né? Mas que fique a consciência de que o diabo, sim, tem mais força, tem mais poder, é mais sabido, tem uma série de coisas maior do que eu, do que você, mas não é maior do que Jesus, ponto final. E a gente precisa pensar nisso para a gente não viver uma vida de ai, né? Como disse lá o servo do Eliseu. Ai, não, não é ai, é Jesus me ajuda, Jesus me cobre no teu sangue. E viver uma vida espiritual e buscar a face de Jesus, porque quem faz isso, o diabo nem lhe enxerga ou nem se atreve. Aí vai fazer como os sírios fizeram, levaram muito tempo para voltar. Porque quando estamos em oração, protegidos por Jesus e na unção, né? O diabo nem se aproxima ou demora muito, porque ele tem que esperar um pouco, porque ele não dá conta de se aproximar da glória que não é nossa, mas da glória que está sobre nós, que é a face, a presença de Jesus. Deus te abençoe a pensar nestas coisas. Vamos orar. Pai, graças te damos. Abençoa a nossa mente para que creiamos o tempo todo na superioridade de Jesus, no poder de Jesus para os enfrentamentos. Sejam, Senhor, daquele que é do mundo, seja, Senhor, da maioria, seja do sistema mundano. Dá-nos força, Senhor, e coragem para compreendermos que Jesus é maior do que tudo isso. Oramos no nome de Jesus. Amém.